O Galaxy A31 estreou lá em 2020. Mas será que hoje, né, 2 anos depois, ele ainda tem algum custo-benefício? Ele é tão mais barato assim do que o A51? Ou até mesmo que o A32? É isso que eu vou falar nesse vídeo. Começando pela tela, esse foi com certeza o maior upgrade que o aparelho recebeu em relação ao A30s, né? O A30 tinha uma ótima tela 6.4 polegadas Full HD AMOLED, que infelizmente perdeu muito da sua resolução no A30s, passando apenas para 720p. Pelo menos no A31 a gente volta a ter uma boa tela Full HD AMOLED. Além disso, a gente também agora passou a ter o sensor biométrico na tela, algo que na minha opinião não é lá tanto upgrade assim, já que é um sensor bem simplório com uma velocidade baixa. Infelizmente, completando multimídia, nada de som estéreo ou algo do gênero. A Samsung não tende a deixar esses aparelhos da linha A30 com sons muito bons, não. Passando para o desempenho, aqui a gente tem uma mudança meio complicada, né? O Exynos 7904 dos modelos anteriores era bem simples, né? E o desempenho obviamente deveria melhorar quando a Samsung finalmente trocou ele para um MediaTek LP65, um chipset não era muito atual, mas em termos de desempenho deveria ser melhor. E, infelizmente, devido à falta de otimizações, algo que a gente percebe que é até comum, se você lembra do vídeo que eu fiz a respeito do A32, muitos sites testaram o celular e disseram que o desempenho estava ainda pior do que o A30s e o A30. E olha, infelizmente eu não tenho mais o meu A30 para comparar, né, pau a pau. Mas assim, posso dizer com certeza que no geral o aparelho realmente não impressiona nesse quesito. Tem certos gargalos na interface mesmo e saindo e entrando de jogo sim, ok? Pelo menos em relação ao anterior, né? A GPU é sim bem melhor, né? Proporcionando jogatinas um pouco melhores sim. Infelizmente eu não fiquei muito tempo com o celular para testar muito ali em games, mas tem vários vídeos aqui que eu vou colocar na descrição de testes de games específicos. Mas basicamente o aparelho é sim melhor do que o A30 e você vai jogar games até com qualidades razoáveis, sem muitos travamentos dentro do jogo. O que você não vai poder infelizmente ter é uma fluidez muito boa saindo e entrando em jogos ou mesmo na interface. Como uma melhoria, pelo menos a gente tem também 128 GB de armazenamento agora como padrão, né? Não mais 64 como era nos aparelhos padrões anteriores, né? Por mais que os 4 GB de RAM mantêm-se os mesmos. Bom, as câmeras desse aparelho aqui são bem parecidas com a do modelo mais caro, o A51. Mas infelizmente isso não significa que elas sejam melhores do que dos aparelhos anteriores. Por mais que eu não tenho aqui novamente o A30s ou o A30 para comparar diretamente, né? O A30s tinha sim um sensor com menos megapixels, mas com a abertura bem maior, né? Sai os 25 megapixels com abertura 1.7 e entra 48 megapixels abertura 2.0, um sensor bem padrão e comum em intermediários em 2020. É um claro exemplo que como mais não necessariamente é melhor. A ultrawide de 8 megapixels é a mesma nos dois aparelhos, assim como a de desfoque de 5 megapixels. O único ganho realmente do aparelho foi o sensor macro de 5 megapixels, que tem uma usabilidade bem complicada, por ser uma qualidade bem fraquinha e fotos que você tem que estar bem próximo do objeto para conseguir focar, né? Já na frontal a gente tem infelizmente a mesma coisa que o sensor principal. Mais megapixels, agora 20 em vez de 16, mais abertura pior. Aqui, no entanto, pelo menos os resultados são mais parecidos. Ou seja, se você tem um A30s e estava pensando talvez em trocar para um A31 e você prioriza as câmeras, talvez não seja uma boa opção, né? O A30s abriu mão de muitos quesitos, né, principalmente na resolução de tela, em prol das câmeras melhores em relação ao A30, mas parece que o A31 voltou para trás em relação a isso, né, abrindo mão em questão de câmera para ter uma tela melhor de novo. Parece que o celular vai e volta, né, a linha vai e volta. Por fim, a gente segue sem 4K, ok, na gravação, apenas 1080p 30 fps. Bom, passando para a bateria aqui, pelo menos a gente tem um grande upgrade, ok? A bateria cresceu para 5.000 mAh, proporcionando, mesmo com as más otimizações do sistema, uma ótima autonomia, tá? Bem melhor do que os aparelhos anteriores, né? A gente vê ali no teste do Tudo Celular, né, que a gente tem como comparar os 3 aparelhos,
é considerável a melhoria entre esse e o anterior, né? E olha, no meu dia a dia também deu pra ver, mesmo não tendo testado o aparelho por tanto tempo, né? O aparelho facilmente ficava com um dia de uso, mesmo com um uso mais intenso. Infelizmente, a gente não teve upgrades aqui em questão de carregamento, apenas 15 watts. Bom, como extras a gente tem o Wi-Fi 5 GHz, Bluetooth 5.0 e expansão microSD, mas nada de TV digital como a gente tinha no aparelho anterior. Se isso for importante para você, talvez seja bom pular esse aparelho. No software, o aparelho foi lançado com Android 10 e, ao contrário do antecessor, ele recebeu sim o Android 12 recentemente. Por mais que, infelizmente, esse vai ser o último update, provavelmente, né? Em questão de segurança, pelo menos seguindo a regra de 4 anos da Samsung, a gente espera que o suporte vai até meio ali de 2024. Ou seja, em questão de segurança razoavelmente atualizada e suporte de aplicativos, se você comprar esse aparelho, você pode esperar passar 3 a 4 anos tranquilamente, sem problemas nesse quesito. Bom, concluindo os aparelhos, esse aparelho teve alguns upgrades e alguns downgrades também em relação ao antecessor, né? E até mesmo em relação ao A30, né? Como eu disse em outro vídeo, eu não acredito que o A30 ou o A30S fazem mais sentido em 2022, por conta do software defasado e do preço próximo a aparelhos mais novos e melhores. E o A31? Bom, ele custa ali por volta dos 800 a 900 reais. Preço muito próximo do A51, né? Que é um aparelho que vai sim receber mais updates e por mais que tenha sim câmeras semelhantes, ou seja, piores do que da geração anterior, o software é mais otimizado, tem uma qualidade superior e tem um desempenho um pouquinho melhor, por mais que não muito assim. Agora, se você realmente deseja mais desempenho, até um pouco mais de bateria também, tem o M31, outro aparelho bem semelhante ao A51, mas que tem esse benefício da bateria melhor e dos 6 GB de RAM, que ajuda bastante. E também a gente tem o A71, um aparelho que eu fiz um vídeo a respeito semana passada, que não fica muito ali longe do preço também, e vai ter sim, aí sim, câmeras melhores, desempenho razoavelmente melhor, 6 GB de RAM e uma bateria sim um pouquinho pior. Agora, claro, se você conseguir encontrar um aparelho por menos ali do que o preço que eu falei, se você quiser basicamente bateria e tela com desempenho e câmeras apenas razoáveis, eu ainda acho que ele possa sim fazer sentido, ok? Se não, talvez faça mais sentido você dar uma olhada nessas outras opções, ok? Mas é isso, eu vou ficando por aqui, vejo vocês semana que vem. Não se esqueçam de curtir, comentar e de se inscrever no canal para não perder mais vídeos como esse.